censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite. Mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Toda terça-feira, a partir das 19 horas até 19h25, 19h30, aqui no bate-papo sobre política do Ceará e do Brasil para todos vocês. Vão curtindo, compartilhando, deixando suas mensagens, suas perguntas. E a gente vai começar aqui tratando um pouco sobre a era dos coronéis do Ceará, né? Por exemplo, a era do Vigílio Távora. O Ceará tem mais ou menos a era dos três coronéis, Vigílio Távora e César Carlos, que durou 25 anos. A era dos Ferreiras Gomes do Tajereçate, que dura aproximadamente uns 30 anos. Que comparações, professores, nós podemos fazer dessas épocas dos coronéis, da história da política cearense? Quem quer começar primeiro? É difícil fazer comparação direta, porque a gente vai ter aí contexto bem diferenciado. O período dos coronéis aí em plena ditadura militar. Clésio, seu microfone está cortando. A internet dele, professor Adriano, como ele começou, que ele está... Tem que ficar um pouquinho mais perto, né? Talvez. Então, a política econômica que a gente tinha ali na época da ditadura militar, era uma política econômica que em todo o país levou a um crescimento econômico elevado, mas uma distribuição de riqueza pífia, né? O que nos levou aí a crescer com pobreza, um dos momentos mais acentuados disso. E aqui no Ceará se reproduziu bastante isso com, né, a reprodução da área social, com as ações emergenciais, que na verdade geravam acumulação, né? Período de seca nós tínhamos aí as ações do DENOC, que eram muito mais feitas em propriedades de particulares, o que andava gerando benefícios do público para o privado, uma industrialização também concentradora, né? Porque o modelo econômico era todo excludente. Então, o que se deu aqui foi uma reprodução disso que nós tínhamos no plano nacional. Geramos também aí um crescimento de capital, né? A gente teve o surgimento de bancos, inclusive de propriedade de coronéis, né? O caso da família Bezerra, né? E quando a gente se desloca para o período mais recente, desde o cambebismo, entrando na fase do Ferreira Gomes, aquilo, na verdade, é uma sofisticação, né, de um plano também que gera uma acumulação de capital sem uma distribuição razoável da riqueza coletivamente produzida, né? Nós temos aí, né, a dinâmica de outros setores econômicos, mas continuamos sem resolver o problema fundamental, que é a pobreza do Estado do Ceará. Vamos ter aí um incentivo no turismo, a atração de investimentos industriais, mas, lamentavelmente, a gente pode dizer o que é que tem de coincidência? O combate à pobreza pífia e uma acumulação de capital na mão de poucas famílias. Verdade. Concentração de renda muito alta. Professor Cleiton? Eu acho que a melhor forma, Luiz, de responder a sua pergunta é utilizar essa pesquisa que saiu hoje sobre os dados de pobreza e extrema pobreza na região metropolitana de Fortaleza, né? Quem acompanhou os jornais hoje viu que nós temos na região metropolitana de Fortaleza 1,5 milhão de pessoas vivendo na pobreza e na extrema pobreza. Esse dado, que é um dado muito recente, ele já ajuda a gente a compreender que esses modelos econômicos, por exemplo, a gente for pegar o tempo dos coronéis, eles foram a base da industrialização. Tasso e os Ferreira Gomes conseguiram produzir uma modernização do Estado em várias áreas, né? Mas eles não alteraram a dinâmica socioeconômica do Estado. Nós temos verdadeiros bolsões de miséria no Ceará, né? Então, isso não foi alterado, isso foi aprofundado, e nós somos um Estado em que temos a região metropolitana de Fortaleza, 1,5 milhão de pessoas vivendo na pobreza. Ao mesmo tempo, nós temos a capital com o maior crescimento do número de bilionários, por exemplo. Então, uma ideia dessa estrutura social. Então, esse modelo econômico que nos acompanha
desde a década de 70, ele é um modelo que ele falhou nessa perspectiva de inclusão e justiça social. Nós temos muitos planos, projetos, mas se a gente for pegar os dados concretamente, a gente vai ver que ele falhou nessa perspectiva de inclusão social. Sim, eu acho assim, quando a gente compara, quando a gente fala em comparar os coronéis com os governos atuais, vários críticos que a gente lê, várias pessoas que fazem análise, inclusive eu encontrei um artigo muito interessante do José Cidrião de Alencar Júnior, lá da UFC, e ele fala sobre a era Vigílio Távora. E aí ele fala que ele teve uma participação enorme na criação da Petrobras, do CNPq, BNB. Então, são coisas grandes que marcaram o cenário nacional e o cenário estadual, mas essa história de coisas grandes, mas sem focar no indivíduo, né, é uma coisa que que é o que você falou, Cleiton. O indivíduo mesmo, a pessoa, aquele cara que compra o pão e ganha salário mínimo, ele não há uma repercussão direta na vida dele, né? Com esse aumento dessas instituições, né? Me permitam uma observação aqui. A fala do Cleiton, ele traz aí a questão da racionalidade do Estado, né? Promovida lá pelo Castro, que é muito saudada como maravilha da organização do Estado e tal. Porém, você pode até dizer, né, é produtivo assim, para a sociedade como um todo, se pensar na questão do bem-estar coletivo. Né? Bom, você tem um Estado saudável, que honra os compromissos, a folha de pagamento, a gente conseguiu. Mas com que salário? Né? Salário de servidor público baixíssimo, né? Essa racionalidade acabou carreando recursos muito mais para esses grandes investimentos. Ou seja, os fundos públicos acabaram sendo direcionados. A gente pensa, por exemplo, a obra do PECEM. Se você comparar o volume de recursos aplicado para a geração de emprego, é pífio. É quase nada, né? A gente tem aí uma agricultura familiar, se não fosse a ação do governo federal, teria talvez até desaparecido do mapa, né? Enquanto a gente tem ações que vão muito mais na linha de experiências, né? Muito mais para exportação, né? Áreas, né? Agrícola nossa voltada para exportação. Quer dizer, no estado pobre, né? Tem oportunidade? Tem, né? Mas acontece que ela não é realizada objetivando, né? A transposição de águas, é feito. Mas aí você não tem uma desapropriação, distribuição de terra no seu entorno para beneficiar uma maioria de pessoas, né? Gera esse projeto aí para agricultura voltada para a terra. Ô, professores, eu vejo assim, muita concentração de renda, né, que gera a violência, né? Essa desigualdade social, a gente pode realmente dizer que é um dos 3 problemas maiores que o Ceará tem, como a pobreza, a fome, a miséria. Quais seriam os 3 problemas grandes do Ceará? Assim, professora Adriana, contigo. Eu não conseguiria elencar as 3 só, né? Eu acho que o nosso Estado, embora ele esteja, a gente sabe que vem enfrentando um problema. Com a pandemia, foi um problema sério para que conseguiu acabar com muitas das economias, né? Mas a gente pode elencar vários problemas: desemprego, segurança, saúde. Segurança e saúde sempre estão na pauta, né? Segurança, saúde, desemprego, a educação, a gente sabe que está bem no estado do Ceará, mas a economia, a distribuição da economia, né? Como é que fica? Né? Os indivíduos, o êxodo continua. A seca. Mas a seca não é um problema do governo. É um problema do governo. Até porque a seca, desde há muito tempo, ela tem um papel político importantíssimo nas campanhas, né? Você potencializa esse problema, que é um problema advindo da natureza, mas tem que ser resolvido com uma série de irrigação, com recursos para o interior do estado, né, com distribuição de sementes, com melhoria de vida.
Eu acho que o que falta mesmo é uma qualidade de vida, mas quando você pensa na população como um todo, né? Não só empresários, não só banqueiros, não só advogados, não só... Tem que fugir desse sistema liberal, né? E tem que pensar mais no indivíduo, na economia individual mesmo. Eu acho que... Pois é, mas a gente vê, professora Adriana, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nos trabalhos, as pessoas dizerem, não, ele não quer mesmo trabalhar, de cada 10 pessoas que está ali, que na escola pública, que é defeituosa, não sei o que, não tem por onde, mesmo que você desse as condições, ele não queria crescer, eles não associam, sabe, o senso comum, parece que não associam a questão da grande desigualdade social, da falta de investimento, a questão que vai gerar ou não segurança pública boa, a questão de fazer saneamento básico, que vai gerar ou não uma saúde de qualidade, né, como investimento, não é isso? Pelo menos eu vejo assim, por meu dia a dia. Eu acredito que a gente tem que repensar, vou pegar um gancho aqui do que foi falado anteriormente, a gente tem que repensar seriamente o nosso modelo econômico de desenvolvimento. Eu poderia elencar vários pontos, mas todos estão ligados a ele. Segurança pública, a questão das juventudes, né? Nós temos milhares de jovens aqui no Ceará que fazem parte dessa geração nem estudam, nem trabalham, né? O IBGE mostrou isso recentemente. Então, o que acontece? Nós temos realmente uma educação de ponta, de qualidade, mas sabe qual é a minha preocupação quando eu vejo jovens se qualificando, quando eu vejo esse investimento de escola? A minha preocupação é qual é a economia que vai receber esses jovens? Porque a gente sabe que existe uma frustração muito grande e essa frustração ela é amplificada quando o jovem se qualifica mais. Então, se eu vou investir mais na minha qualificação, mais do que os meus pais tiveram, eu vou querer que tenha uma maior valorização do mercado, ter uma ampliação da minha renda salarial. Então, o que acontece? Por isso que o modelo de desenvolvimento econômico, ele é a base, e ele não é discutido nas eleições. Então, assim, nós ainda estamos passando pelo modelo cambebista, né? Pelo modelo taxista, repaginado. Foi o que os Ferreira Gomes fizeram, eles repaginaram, eles deram uma atualização, né? A gente começou a repensar isso agora com a questão do hidrogênio verde, mas ainda muito incipiente. Então, o que a gente está fazendo diferente para a gente incluir esses jovens? O que a gente está fazendo de diferente para que a economia para que esses jovens possam ser utilizados? Senão, a gente vai ter um exército de pessoas frustradas. E esse planejamento do Ceará tem, professor? Ou só em 2040? Oi? Esse planejamento o Ceará tem ou só em 2040? Tem esse planejamento. Por incrível que pareça, se você for pegar as nossas peças de planejamento, Ceará 2050, Ceará 2040, Fortaleza 2040, se você pegar essas peças de planejamento, que são produzidas com apoio de especialistas, que foram discutidas, você tem ali um planejamento muito bem articulado. Sabe qual é o problema? O problema é que esse planejamento ele não se concretiza na administração pública no cotidiano dela. Então, assim, não adianta eu chamar os melhores especialistas em economia solidária, os grandes especialistas em saúde coletiva, os grandes especialistas em segurança pública. Eu pego esse povo todo, coloco num espaço e vou pensar propostas, se isso não é incorporado na administração. Então, assim, qual é a campanha? A gente está no período eleitoral, qual é a campanha, qual é o debate que é feito para incorporar esse planejamento? Porque não adianta você ter só o planejamento, você tem que incorporar na administração para que ele possa ser avaliado, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Professor Clésio, o que é para debater nas eleições agora de governadores? O professor Cleiton deu um monte aí, o senhor concorda? Qual é o seu plano que deve ser debatido agora nas eleições? É saúde, educação, é saneamento básico? Olha, as questões que estão postas para nós aí, né, até as históricas, né? Eu posso até avaliar, né, podemos avaliar que, por exemplo, no caso da saúde, tivemos uma ação recente, né, de
um pacto interessante com a regionalização dos hospitais. Né? Isso aí foi algo extremamente positivo. Agora, por outro lado, né, quando a gente pensa, desde a época do Tasso Gereissati, em termos de política econômica, onde nós temos tido a atração de investimentos e a realização de grandes investimentos, mas isso não faz um vínculo com os pequenos e médios empreendedores ou possíveis empreendedores. A gente não cria cadeia produtiva. Né? Se a gente pensar, por exemplo, atraímos confecção. Mas ao atrair confecção, durante um certo período, assim como a indústria de calçado, a gente não criou, né, pequenos e microempresários que poderiam ser fornecedores dessas empresas. O sapato usa, né, usa sola, usa cadastro, a fábrica de roupa usa botão, né, usa adereço. Quer dizer, então, isso precisaria ter sido investido em termos de uma produção de médio e pequeno para que a gente pudesse ter uma ação do Estado equalizando mais essa distribuição de participação na produção. Quer dizer, a lógica aí me desculpe, colegas mais à esquerda, né? Mas a gente está dentro da lógica de produção capitalista. O máximo que nós podemos fazer dentro do jogo democrático é uma luta para uma tentativa de Estado de bem-estar social. E aí, nesse sentido, né, é trabalhar com o menor. O investimento direcionado para aquele que tem baixo capital e que a unidade de capital empregada dele gera trabalho. Você tem alguém numa pequena produção, é o proprietário com 2, 3 auxiliares. Então, é possível investir numa tecnologia. Esse modelo, inclusive, é conhecido no mundo, é um modelo italiano que resolveu em boa parte, assim como também as cooperativas, né? Então, há possibilidade de ações para, não descartando o que foi feito, né, mas dinamizar essas ações que foram realizadas. Né? Quer dizer, as áreas urbanas, né, a gente tem, por exemplo, uma comparação, se a gente fizer a comparação do Grande Bom Jardim com o Meireles, é um negócio absurdo, né? A falta de infraestrutura nas áreas periféricas, né? Você vai no Rio Maraguapi, é um desastre. Agora, vai no Cocó, é uma beleza. Esses recursos eles têm que ser aplicados de forma mais equalizada. Ok, tem uma necessidade de turismo. É verdade, professor. Até aqui as praças do bairro de Fábio, se for comparado com a Aldeota, tudo você vê que tem uns descasos. Imagina os bairros mais pobres, né? Então, gente, você que está acompanhando por aí pelo canal, diga de onde é que você está acompanhando, manda seu comentário, sua pergunta aí. Esse é o programa Política Sem Censura, uma segunda opinião, ao ar toda terça-feira, das 7 às 7h25, 7h30, mais ou menos. Professor, interrompi o senhor, mas pode voltar e depois emenda logo aí. Quais são os 3 problemas do nosso Brasil, os maiores também? Do nosso Brasil? Olha, Só 3, né? Só 3, tá ruim. É só para começar, porque tem que ter o um nosso programa a gente volta com mais 3. Porque quando a gente pensa, né, a pobreza no país ainda é, lamentavelmente, um problema fundamental, porque a partir dele se deriva tudo, né? Você tem uma pobreza miserável, que o indivíduo não foi atendido com a política habitacional, nenhuma outra política é capaz de chegar a ele. Se você não tem, o indivíduo não tem um ponto, a residência, a política educacional não chega, a política de saúde não chega. Então a gente tem problemas aí de resolver aquilo que está dado como garantia na Constituição, salvo engano, artigo 6º, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, quer dizer, e partindo daquele mais básico, né? Habitação, educação, saúde. Aí a gente pode falar de cidadania. Por enquanto, a gente tem subcidadãos. Então, o nosso problema maior é resgatar subcidadãos para dar o estatuto de cidadão para a grande parte dessa população. Será, professor Cleiton? O professor Cleiton está certo aí? Está certo, sim. Eu acredito que é isso mesmo. A gente vive um cenário crônico de insegurança alimentar, né? Já falei isso aqui outras vezes. Essa é a maior urgência. Não tem como a gente pensar industrialização. Quando alguém fala, vamos discutir novos planos para a educação, vamos discutir ampliação das políticas de saúde, vamos debater políticas culturais. Gente, a questão mais básica em um país em que 111 milhões de pessoas vivem com algum nível de insegurança alimentar, a questão mais básica, para mim, a mais urgente é essa, né?
todas as outras, elas vêm em segundo, terceiro plano. Então, assim, esse é o ponto básico. Mas como é que faz isso? Como é que a gente reincorpora, como é que a gente traz para a cena política, para o cenário público, essa dinâmica? Aí eu não vejo outro caminho, e aí é um debate econômico muito interessante, sem a presença, não existe um caminho que não passe pela presença do Estado, né? O Estado equilibrando os recursos agrícolas, né? Equilibrando os recursos agrícolas, impedindo a inflação desses produtos. Hoje em dia, a inflação real, quem está nos acompanhando vê isso, a inflação real dos alimentos numa cidade como Fortaleza, é absurdo. Então, as pessoas não conseguem mais, a renda das pessoas está estagnada, as famílias não estão conseguindo consumir, né? Porque a inflação está absurda, muito mais do que o governo indica, do que o governo informa. Por que está muito mais? Quem faz compra sabe disso. Você compra o produto agora, nesse mês, com preço, no próximo mês já está 15%, 20% de aumento. Então, assim, isso passa por um controle maior do Estado, isso passa por uma presença maior do Estado, e essa presença envolve esse controle da inflação que recai, claro, sobre os grupos socialmente vulneráveis. A gente sabe disso. Da mesma forma que os impostos, a gente sabe disso. O IPCA foi dito agora que baixou, nunca visto antes, desde os anos 80. Confere? Confere, mas isso aí são alterações que o governo faz. É isso que eu ia perguntar, porque isso não necessariamente não quer dizer que é poder ou ganho de compra, né? Isso, não. Isso é redução radical no consumo das famílias. As pessoas estão conseguindo... Saiu agora recentemente, quase 70% das famílias, Clésio, estão endividadas no Brasil, as pessoas não estão conseguindo consumir. Então, quando não estão conseguindo consumir, estão endividadas. Então, assim, se você não torna isso... Se a pessoa que for assumir a presidência da República, os governos estaduais, que for recompor os parlamentos, se isso não for agenda, eu não sei mais o que é pauta obrigatória, pauta fundamental para o desenvolvimento. E isso não se resolve somente com auxílios, políticas assistenciais, a gente sabe disso, né? Porque esses recursos eles são corroídos pela inflação também. É uma série de fatores. Vamos ouvir a Adriana agora, a opinião dela. Pois é, isso que vocês estão falando, eu acho que passa muito pela política, pela feitura de políticas públicas, né? O acompanhamento de políticas públicas. Eu lembro que uma vez eu estava comentando sobre a necessidade de políticas públicas, e uma pessoa que estava conversando comigo me disse, eu detesto essa palavra políticas públicas. E eu acho péssimo que exista esse tipo de opinião, porque quando você pensa em criação, implementação, acompanhamento de políticas públicas, você consegue resolver um problema econômico e social no estado como o Ceará com a implementação de políticas públicas, continuidade de governos, não é? Então, quando a gente pensa no problema do Ceará, a gente pode transportar para o Brasil, né? E aí, políticas públicas. Eu acho que quando essa eleição acabar e a gente tiver um resultado, os novos governantes, sejam eles dos estados ou o presidente da República, vai ter que haver um consenso, um acordão aí, olha, vamos botar comida na casa dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Vamos trazer comida, vamos tirar as pessoas das ruas, trazer emprego, segurança, vamos segurar a inflação, vamos diminuir a gasolina, sabe? Então, tudo isso é um problema brasileiro e agora a gente está passando por um momento interessante. É um problema nacional, é um problema brasileiro, é um problema do governo, é um problema do município, do bairro, é um problema geral, né? Esses problemas, eles assolam todos os brasileiros hoje, independente da unidade da federação. É triste mesmo a que nível nós chegamos e voltamos a uma fome, milhares de pessoas passando fome, mais de 33 milhões, né, de pessoas, né? E chegando aqui à última pergunta, né, sobre as eleições, né? Quem
promoveu ou promove ou vai promover o debate eleitoral no Brasil? Qual é a mídia? É a grande imprensa? Somos nós a pequena imprensa? Né? Os blogs alternativos? Será o WhatsApp, o Telegram? Né? O que vocês acham aí? Começando pelo professor Cleito aí. Eu fico muito feliz em saber que está tendo um esforço por parte da imprensa. Eu vi movimentos de algumas empresas de comunicação pressionando os candidatos a participarem do debate, porque a gente teve, por parte dos que estão liderando a disputa, o distanciamento da participação do debate, mas há uma pressão, e pelo que eu estou percebendo, essa pressão está funcionando, porque já há uma sinalização de participação desse debate. Só que esse debate, ele não pode se dar somente nos canais da imprensa, da grande imprensa. Ele tem que ocorrer nas universidades, ele tem que ocorrer junto aos movimentos sociais, ele pode acontecer, sim, nos espaços das redes sociais, mas não... mas tem que ter alguma mediação, né? Tem que ser algum fórum que seja democrático, que seja transparente. A gente precisa desses debates. Se a gente for botar na internet, a gente vê aqueles debates antigos, né? Da década de 80, aqueles debates que tinha a participação do Leonel Brizola. Aquilo ali é interessante, você vê os candidatos entrando em confronto direto um com o outro. Por que isso aí? Porque o que é que a gente vai ver? O que é que o eleitor vai ver? O eleitor vai ver lideranças que são polidas a partir do olhar do marketing, né? Então, o debate, ele oferece para o eleitor aquela pessoa que ele está pensando em votar, ou as pessoas que ele está pensando em votar, numa perspectiva de confronto, de pressão, assim, ou seja, com perguntas que não foram previamente planejadas. Então, o debate é muito importante e deve ocorrer em várias esferas. Professora Adriana? Um minutinho aí. A imprensa, ela tem um papel importantíssimo nesse momento agora de campanha, né? Tanto nessa história de trazer todos e todas para um debate e tentar pensar no bloco de perguntas, porque esse momento é um momento interessante para que as pessoas avaliem, né? Inclusive o horário eleitoral, que vai começar dia 26, é um momento importante. Algumas pessoas falam, não tenho paciência para assistir horário eleitoral. Mas os partidos que têm mais tempo, e aí a gente sabe que o mais tempo ele vai ficar dedicado para as pessoas que têm mais capital político, né? Os partidos que têm mais tempo vão conseguir passar um pouco de programa para os eleitores e eleitoras, né? Eu acho que a imprensa é importantíssima. Professor Clécio? Olha, digamos assim, a perda de espaço da mídia comercial tradicional trouxe ganhos e prejuízos. As redes sociais nos possibilitou uma ampliação de formas de comunicação, nos possibilitou uma comunicação mais interativa, né? A comercial, ela era basicamente unilateral, só vinha a comunicação, mas não tinha diálogo, né? Não tinha retorno. Você tem alguns ganhos, né? Tem os prejuízos, óbvio, né? A gente está inundado de fake news, está inundado de mentiras, né? Está inundado de falsas informações, que é o lado negativo que a gente precisa trabalhar. Agora, tem uma questão que eu acho que eu foco mais no positivo, né? Esse espaço que as mídias alternativas vêm ganhando, né, abre também um leque maior, porque a gente tem discussão como essa aqui, que discutiu políticas públicas, que lamentavelmente não se discute mais. Poderíamos até focar um pouco mais nisso para qualificar mais o debate. Agora, precisamos avançar, que se discuta nos cultos, nas missas, que se discuta, não sei se pode discutir em tais lugares, mas que se leve, né? Por isso que precisa estar por todos os lugares. Da escola primária, à escola superior, aos pátios de trabalho, né, aos lugares de lazeres, né, e que essa comunicação seja mais ampla possível. É verdade, se debater na igreja, nas praças, no campo de futebol, nos bares, porque está em jogo, queiramos ou não, o risco da democracia brasileira, né? A gente vai chegando aqui ao ping-pong, aos momentos finais do nosso canal. Queria agradecer o Yuri, que deixou aqui. A pauta do debate público está tão...
capturada pelo debate da garantia do mínimo democrático, que estamos perdendo de vista a fome em cada semáforo. Infelizmente, né, a gente chegou no tratado da urgência, porque se a gente não tiver democracia, a gente não vai tratar da comida, da educação, dar direitos aos trabalhadores e nenhum outro. Então, nesse jogo da campanha está lançado aí a redemocratização brasileira após os 1985, como eu digo, né? Então, a vocês que estão aí também pela TVT, nosso muito obrigado ao Paulo Salvador da TVT, ao técnico Maurício, que ajudou essa transmissão, e todas as terças-feiras também está transmitindo para a TVT, né? Para o Segunda Opinião, para o Mídia Crítica, são parceiros, conheçam, leiam as matérias que os professores escrevem para o site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Né? Então, professores, fiquem à vontade nesse 1 minuto final para falar primeiro, 30 segundos finais, se você falar alguma réplica que quer falar, que a gente já estourou o tempo dessa vez, e depois a gente volta e vai para o ping-pong. Né? Vamos fazer o inverso. Professor Clésio, quer falar mais alguma coisa nesses 20 segundos aí? Olha, eu acho que eu queria reforçar aqui a discussão que foi feita e salientar, né, a necessidade desse debate público mais político. Né? Se discuta pública. Chega de ficar dizendo, o problema é segurança, o problema é saúde, sim. Mas o que é que nós vamos fazer na segurança tecnicamente? O que é que nós vamos fazer na saúde tecnicamente? O que é que nós vamos fazer na educação? Vamos colocar, sair dessa pauta moral. Fulano é isso, fulano é aquilo. Agora está aparecendo a questão do Deus e do diabo na política. Pelo amor de Deus, né? Que vá para o inferno. Professor. Beleza, professor. Adriana? Sim, eu queria compartilhar uma reflexão bem rápida. Eu vi essa semana que um representante político falou em relação à associação, a vice-candidata, vice-governadora do PT, a chapa do PT e MDB, ele falando que precisava indicar uma mulher. E aí é interessante, porque essa necessidade de indicar uma mulher, e aí não existe mulher para indicar. Aí indicaram Ou existe, né? Ou existe um e o partido não deixa de ser indicado, né? Mas aí a primeira renunciou porque foi tão ofendida nas redes sociais que ficou com medo. Isso de outro partido, né? Eu achei péssimo isso. Como é que hoje a gente vê isso numa disputa estadual? Né? A minha pesquisa, todo dia ela se confirma, eu acho isso fantástico. Mas, pronto. E aí, hoje indicaram no apagar das luzes, Jade Romero foi indicada, ex-secretária política, ex-secretária do município. Mas, assim, eu fico pensando, a gente vai ter que indicar uma mulher, mas as mulheres precisam estar preparadas. Os partidos têm que investir nas mulheres. Verdade, senhor. Informação, distribuição de cultura. É uma reflexão. Outro dia a gente conversa mais. Estouramos o tempo, passar o Cleiton aqui rapidamente, e a Jade foi uma das cogitadas, junto com a mulher do Eunício, que a gente conversou aqui com o professor Filomeno sobre as eleições da semana passada. Então, assistam esse vídeo da quarta-feira passada. Professor Cleiton, 20 segundinhos aí para a gente ir para o ping-pong. Eu acho que da mesma forma que meus colegas e o eleitor, nós estamos ansiosos para conhecer as propostas de campanha. Esse é o sentido também das eleições, né? Muito mais do que essa questão emocional, né, acalorada, a gente quer saber o porquê a gente vai depositar naquela pessoa, naquele candidato, naquela candidata, a responsabilidade, o orçamento, as políticas públicas. Então, assim, quais são as propostas? O que é que tá em jogo? A gente falou aqui sobre o modelo de desenvolvimento. Qual é o modelo de desenvolvimento defendido, oferecido, apresentado por cada um desses candidatos? Eu acho que é isso que faz da eleição um momento tão importante. Verdade. Eu reforço a todos vocês que estão aí pelas redes compartilhadas como Democracia Participativa, TVT, inscreva-se na TV W12 e acompanhe sua programação. Lives de terça, quarta e quinta, né, e programas pela manhã de 13 às 14 horas e outras 9 horas da manhã. Então, vamos agora para os minutos finais, nós voltamos terça-feira que vem com esse programa, né, Política Sem Cultura, uma segunda opinião. Professor Clésio, um falso brilhante no nosso Ping e Pong. Posto Ipiranga, vulgo Paulo Guedes, que deixa para a gente aí uma pobreza enorme, retornamos ao mapa da pobreza, desemprego, fome, um grande falso brilhante.
parlamentar. Professora Adriana, uma verdade inconveniente. O campo político é masculino. Professor Cleiton, uma esperança. De termos debates estaduais, nacionais, com todos os candidatos e candidatas, e em todas as emissoras de TV e rádio, para que o eleitor possa votar de forma consciente. Obrigado a todos e a todas. Curtam, compartilhem e não deixem esse programa deixar de ser visto. Obrigado e a gente volta a próxima terça-feira, às 19 horas, com esse programa. Boa noite e uma ótima semana. Política sem censura. Uma segunda opinião.